Firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei louvores, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Graça e paz da parte do Senhor, nosso Pai, nesse primeiro domingo de maio, mês da família. É o objetivo da nossa igreja trabalharmos também com a família, focarmos o culto doméstico. Você recebeu as reflexões cada dia do mês de maio, especial da família, que o nosso irmão o presbítero Henrique colocou gratuitamente em suas mãos. Louvado seja Deus pela vida do nosso irmão presbítero Henrique. Deus o abençoe, e eu espero muito que a igreja neste mês de maio ela cresça no envolvimento com a palavra de Deus cada dia mais. Primeiro domingo, do primeiro domingo de maio, como mês da família, e neste culto você na sua casa, e eu quero te pedir que você, ainda que não se inscreveu no nosso canal, no canal da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, que você faça isso. Se inscreva lá, dê o seu joinha, acione o seu sininho e confirme lá, tá certo? Para que a igreja possa continuar propagando o nome do Senhor, nosso Deus. Vamos louvar? Vamos louvar. A equipe de louvor estará com a palavra nesse instante, cantando uma música de louvor que muito fala no meu coração. Como eu gosto desta canção que a equipe de louvor estará entoando nesta hora. Grande é o Senhor, e é grande mesmo. Já já, uma palavra para o seu coração. Deus te abençoe. É o Senhor e muito digno de
depois da equipe de louvor da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, vamos então para o texto, a meditação da Palavra de Deus nesta noite. Por favor, queira agilizar, pegar a sua Bíblia, por gentileza, para que possamos estudar um texto nesta noite da Palavra do Senhor. O texto que nós vamos meditar nesta hora se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 17. Nós vamos fazer a leitura dos versos 14 até o verso de número 21. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 17, dos versos 14 a 21. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e ficasse com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos fazer o sermão de forma expositiva e nós vamos usar, portanto, os outros evangelistas também, Mateus, Marcos e Lucas, para nosso contexto aqui, trabalharmos nesse texto. Nos diz assim a palavra de Deus: E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático, epilético, e sofre muito. Por muitas vezes cai no fogo e outras mais, muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se espere senão por meio de oração e jejum. Vamos orar, suplicando do Senhor a iluminação para a meditação desse texto nesta noite, neste primeiro domingo de maio, como igreja, chegando aí na sua casa, você como igreja do Senhor, na sua casa, no seu celular, no carro, onde você estiver neste momento. Pai, dá-nos a graça de sermos fiéis ao texto da palavra do Senhor. Usa, meu Deus, como instrumento para a glorificação e exaltação do Teu nome. Faça com que esta palavra, Deus, possa encontrar espaço no nosso coração e, através dela, ó Deus, gerar fé e algo profundamente enriquecedor para a nossa alma e para a nossa vida, para esta família, para esta casa, para este que agora, Pai, me assiste. Fala a este coração e fala muito ao meu coração. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. O texto que lemos, meus amados irmãos, toda a cena acontece quando os discípulos Tiago, Pedro e João, com o Senhor Jesus Cristo, estão descendo, portanto, do Monte da Transfiguração. Eles acabaram de ver a glória de Deus revelada em Jesus Cristo, conforme o contexto aqui da leitura dos versos do capítulo 17, de 1 a 13, é o contexto desta passagem. E quando descem do Monte da Transfiguração, tendo acabado de ter aquela experiência maravilhosa e compreensível de ver a glória de Deus na face de Jesus Cristo, são recebidos por uma grande multidão, verso de número 14. E quando, olha para a sua Bíblia, por gentileza, sermão expositivo, e quando chegaram para junto da multidão, aqui está, portanto, o cenário da história. Eles descem da montanha, eles encontram a multidão, os outros escritores
do Evangelho nos contam mais sobre esta multidão. Nos diz o evangelista Marcos que nesta multidão incluía escribas, especialistas jurídicos judeus da época. Está lá em Marcos, no capítulo 9, verso 14. Então você tem os discípulos, você tem os escribas, você tem a multidão de pessoas, e eles estão lá para encontrar Jesus e os 3 discípulos que estavam com Jesus no Monte da Transfiguração: Pedro, Tiago e João, que descem, portanto, da montanha. Aqui, o centro de atração, obviamente, nesta multidão, como o texto nos diz, é o homem. O verso 14 diz: um certo homem, aqui no verso 14, um homem, quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e tem um pedido a fazer. Ele tem um filho, e ele implora que Jesus tenha compaixão deste filho. O pai do texto, no texto aqui sagrado, o pai deste texto está em profunda agonia. Ele está implorando, suplicando Jesus por seu filho. Veja o versículo 15, que diz que o seu filho, nos diz o texto, ele é lunático, epilético. Além disso, nos diz o verso de número 14, verso de número 15, que ele está muito irritado e ele está tremendamente aflito. Acompanhe-me. Senhor, compadece de meu filho, porque é lunático, epilético, sofre muito, por muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Preste atenção. Marcos apresenta neste ponto, ou acrescenta neste ponto, que o menino não podia falar. Marcos capítulo 9, verso 17. E Marcos também acrescenta no capítulo 9, versículo 25, que ele também não ouvia. Ele era surdo, ele era mudo, ele era epilético em um nível severo. Então voltamos aqui para Mateus e captamos. Diz o texto no verso 15 que ele cai no fogo com frequência e na água, para adicionar aqui para nós entendermos. Marcos e Lucas adicionam outros sintomas. Marcos diz, o evangelista Marcos, diz que havia um demônio nele. E ele diz que, e este, onde quer que o apanha, diz o evangelista Marcos, lança-o por terra, ele espuma, rilha os dentes e vai se desfiando. Verso de número 18 do capítulo 9 de Marcos. Lucas acrescenta, diz que o demônio o jogou no chão e o menino grita, convulsiona-o até espumar e dificilmente o deixa depois de o ter quebrantado. Lucas capítulo 9, versículo de número 39. Talvez houvesse naquele demônio que possuía este jovem um desejo violento de um assassinato. Então, você tem um filho com epilepsia, lunático, convulsões, surdo, mudo, agravado por queimaduras e quase afogamento. Essa é a vida dele. E além disso, Marcos, no capítulo 9, versículo 21, somos informados que o menino diz o pai, porque Jesus pergunta há quanto tempo? No verso de número 21, nós somos informados aqui que o Senhor Jesus, Marcos vai nos dizer, no capítulo 9, versículo 21, perguntando para o pai do menino por quanto tempo o menino sofria. E Marcos então nos informa, sofre desde a infância. Agora, querido, você entende porque o pai, ele está implorando de joelhos para que Jesus curasse o seu filho.
E o pior de tudo é que os discípulos não puderam curá-lo. Verso de número 16 aqui do capítulo 17 de Mateus. Apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Então nós vemos o pedido do Pai e a impotência dos seguidores. Aí Jesus entra em cena. Ele cura o menino. Os discípulos em seguida o interrogam sobre qual motivo não puderam expulsar. E Jesus então recorre dizendo que é por causa da fé. Portanto, neste texto, Jesus ensina sobre a importância e o poder da fé. Aqui o mestre discorre sobre a fé que produz, meus amados e queridos irmãos, o extraordinário. Pensando nesse contexto todo, nesse cenário todo dessa história, eu quero, nesse viés, vos apresentar um tema e eu gostaria de trabalhar nesse tema. A fé que transporta montes. É meu tema nesta noite. E com base no texto que eu acabei de ler e explicar, Mateus 17, versículos 14 até o verso 21, nós encontramos 3 características dessa fé. E eu quero compartilhar com você. Queira anotar se quiser. A primeira característica é que a fé que transporta montes, ela não vacila diante das dificuldades. Jesus aqui nos versos 19 e 20, que nós acabamos de ler, Jesus, ele revelou aos 9 discípulos, quando ele diz, então os discípulos aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, por que motivo nós não podemos expulsá-lo? Verso 19. Aí Jesus recorre, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Aqui, Jesus revelou aos 9 discípulos que o motivo do fracasso naquela situação complicada foi a fé vacilante, a fé insuficiente, defeituosa, que possuíam. Além disso, Marcos, o evangelista Marcos, nos diz que o próprio pai do menino também era fraco na fé, quando ele diz, ajuda-me na minha fraqueza. Os discípulos começaram o projeto, mas ficaram sem fé, e não viram a resposta imediatamente. E o Senhor Jesus então disse, se tiverdes fé, com um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Queridos, amigo, irmãos, irmãs, infelizmente, muitas pessoas têm sua fé abalada na hora da adversidade. E nessa hora a adversidade é que dão lugar à incredulidade e muitas vezes à murmuração. Esse tipo de fé perde Deus de vista diante dos problemas da vida. A fé que transporta os montes tem características de se agigantar em tempos de adversidade. E é nos momentos mais difíceis da nossa vida que podemos perceber a profundidade da nossa fé. A fé supera o obstáculo, nunca desiste e jamais perde Deus de vista. Agora, o que o Senhor está dizendo? Observe, aí no verso de número 20. Se você tivesse fé, que é ilustrada em uma semente de mostarda, diz o Senhor Jesus, começaria pequena, mas sua fé faria. Daria o quê? Ela iria crescer e aumentar. Eles começaram com um pouco de fé e simplesmente deram fora. Querido, amado, acredito que muitas coisas que Deus deseja que você experimente em sua vida,
que Deus deseja realizar, eu quero chamar a sua atenção, realizar em sua vida, que estão disponíveis a você através do exercício do seu poder divino. Mas esse poder, ele nunca será aproveitado até que você tenha fé, que começa pequena, e quando encontra resistência, e quando você não vê isso acontecer, a fé não morre pequena, ela fica maior e maior, e você continua então persistente em oração. Deus tem muita coisa para fazer na sua vida, mas você precisa continuar crendo. Você precisa continuar com a sua fé crescendo. Não uma fé vacilante, mas uma fé firmada naquele que pode todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Exerça a sua fé. Creia. Deus está no controle. Coloque a sua fé para funcionar. Não duvide do poder de Deus. Não murmure. Em meio a isso que nós estamos vivendo, agora é hora de você continuar crendo. Deus é capaz de fazer. Bendito seja o nome do Senhor. A fé que transporta montes, ela não vacila diante das dificuldades. Em segundo lugar, a fé que transporta montes, ela não reconhece limites. Verso 20. Jesus então afirmou que a fé que transporta montes é aquela que não reconhece o impossível, porque se firma no Deus do impossível. Olha que legal. O Senhor Jesus está nos dizendo que se tivermos uma fé ousada a ponto de dizer a uma montanha, passe daqui para acolá, isso irá acontecer. A fé que transporta os montes é aquela que não põe limites ao que Deus pode fazer. Na parte final do verso 20, nada vos será impossível. A fé que transporta os montes é aquela que compreende que por maior que seja o problema, Deus é maior. E com Ele nós podemos superá-lo. Bendito seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. É desse tipo de fé que precisamos, meu querido, meu amado irmão e irmã, a ponto de dizer diante de qualquer dificuldade, o meu Deus é mais, louvado seja o nome do Senhor. Fé é o meio pelo qual a fraqueza do homem se apropria do poder, da força, da glória, da majestade daquele Deus que pode fazer infinitamente mais tudo aquilo que pedimos ou sonhamos ou pensamos de acordo com o teu plano, de acordo com o teu propósito. Bendito seja o nome do Senhor. A fé que transporta montes, queridos, ela não vacila diante das dificuldades. Aproveite esse tempo de dificuldade, cresça na fé, busque a Deus, ame a Deus, busque o Senhor, busca o Senhor, medite nele. A fé que transporta montes é uma fé que não reconhece limites. Não há limites para mim. Para mim há limites, perdão, mas para o nosso Deus não há limites, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Então creia, meu irmão, que tudo isso que nós estamos vivendo, você pode pela fé superar isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Creia nisso, porque nosso Deus não tem limites. Bendito seja o nome do Senhor. E em terceiro e último lugar, para a gente fechar o sermão desta noite, primeiro domingo de maio, a terceira característica, ela é produto de uma vida de intimidade com Deus. Então, a fé que transporta montes, ela não vacila diante das dificuldades, não reconhece limites, mas ela é produto de uma vida de intimidade com Deus. Olha o verso de número 21, quando o Senhor Jesus disse: mas esta casta não se espere senão por meio de oração e jejum. Os discípulos então perguntaram a Jesus qual o motivo do fracasso. E ele respondeu no verso 20: por causa da pequenez da vossa fé.
fé pequena. Alguns manuscritos registram que depois também afirmou, o verso de número 21, essa casta de demônios não sai com jejum e oração. Jejum e oração são práticas devocionais que nos aproximam de Deus. Guarde isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Somente quando nós estamos pertinho de Deus, contemplando o seu amor e poder, desenvolvemos uma fé robusta, uma fé firme, uma fé inabalada. Então guarde isso. Sem intimidade com Deus, não há poder espiritual. Sem comunhão com Deus, não há fé saudável. A fé, meu querido irmão e irmã, que transporta montes, é fruto de uma vida com Deus, de intimidade com Deus. Eu quero te perguntar nesta noite, você tem desenvolvido a fé de intimidade com Deus? Às vezes eu ouço pessoas dizendo assim, Deus, aumenta a minha fé. Mas Deus só vai aumentar a sua fé a partir do momento que você tem intimidade com Ele. Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de leitura da palavra de Deus? Como está a sua comunhão com a igreja, com os irmãos? Como está o seu aprendizado na escola bíblica dominical? Como está o seu grupo de oração? Agora você pode dizer, pastor, está parado. Estamos em casa. Mas e antes da crise? E antes da pandemia? Como estava a sua vida? Preste atenção nisso. Talvez Deus está te dando uma oportunidade de você aproximar-se dele cada vez mais. Aproxime de Deus. Busca Deus. Não deixe para ter intimidade com Deus, não somente quando os problemas vierem com força, conforme chegou a mim e a você, eu não sei quando vai acabar. Mas lembre-se, você pode exercer a sua fé. A fé que transporta montes é uma fé que não vacila diante das dificuldades. A fé que transporta montes é uma fé que não reconhece limites. E a fé que transporta montes é produto de uma vida de intimidade com Deus. E eu espero que você tenha aprendido nesta noite e possa desenvolver a partir de agora um aprendizado muito maior com Deus. E quando voltarmos o tempo, novamente do templo, você possa reavaliar a sua vida e voltar correndo para o Senhor Jesus. É uma chance que Deus está te dando nesta hora. Aproveite a oportunidade que Deus está lhe concedendo neste momento de você se arrepender dos seus pecados, de você mudar de vida. Está você preparado para encontrar-se com Deus? Como está a sua fé? Como está a sua vida? Está você preparado para encontrar com o Senhor nesses dias? Já que somos entregues a mortes. A morte, nos diz a palavra, o dia todo. Onde está a sua fé? Que Deus possa olhar para você e encontrar uma fé não vacilante diante das dificuldades, mas encontrar uma fé que não reconhece limites, mas encontrar uma fé que tem intimidade com esse Deus, que tem vida com esse Deus, que busca esse Deus, que ama esse Deus, que valoriza esse Deus e que coloca esse Deus acima de qualquer outra coisa e que busca esse Deus em primeiro lugar na vida. Que Deus possa falar muito do seu coração. E eu espero, conforme Deus falou no meu coração, porque falar de fé não é fácil, mas eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus Cristo, desenvolva a sua fé, porque Deus quer fazer muito mais na sua vida. Está demorando? Continue crendo, continue buscando, continue orando, continue jejuando, continue buscando o Senhor na igreja, comunhão com os irmãos, ajudando o próximo, se arrependendo dos seus pecados, tendo uma vida santa. Faça isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa encontrar na sua vida e na minha vida essa fé que transporta montes. Em nome de Jesus. Vamos orar?
Nós vamos orar nesse instante, pedindo ao Senhor misericórdia. Eu disse naquele último vídeo que dia 10 estava chegando. Não sei se vamos voltar dia 10. Deus está no controle. Deus está no controle. No tempo de Deus, na hora de Deus, nós vamos voltar para o templo. Nós vamos voltar mais reanimados, mais animados, mais fervorosos, mais íntimos com Deus, levando mais Deus a sério, buscando comunhão com Ele, desenvolvendo a nossa fé, mais maduro, mais consciente de que a nossa vida não está no nosso controle, está no controle de Deus. Vamos orar. Eu sei que as notícias não são boas. O vírus, o coronavírus, mortes em todos os países, mas Deus está no controle disso tudo. Creia, querido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, olhe para a nossa cidade, olhe para o nosso município, olhe para esta casa, para esta família que me assiste. Olhe por este pai, por esta mãe, por este filho, por esta filha. Olhe por eles, Pai. Olhe para o nosso estado. Olhe para o nosso estado. Olhe para o nosso Brasil. Olhe, Deus, para aqueles que estão sofrendo, aqueles que perderam entes queridos, aqueles que perderam os empregos, aqueles que estão sem perspectivas, aqueles que estão sem sonhos, sem ideais, sem projetos. Aqueles, Pai, os mais fracos. Olhe para eles com um olhar de misericórdia. Eu sei que tudo é possível para o Senhor. Nada está fora do teu controle, Pai. Por isso, no nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, atenta para a situação desse país. Nós te pedimos no nome de Jesus. Eu sei que os teus olhos estão atentos nesse lugar. Eu sei que nada foge do teu controle, Pai. Eu sei que o Senhor não é tomado de surpresa quando um vírus chega. Sei que o Senhor está no controle de tudo. Bendito seja o Senhor. Pai, a tua palavra diz que a morte e a vida está nas tuas mãos. Bendito seja o teu nome. Aquieta o nosso coração. Traz paz a esta família. Visita esse país. Visita os países. Visita os hospitais. Visita esta casa, Pai. Visita esta família. Esse jovem que está fora do Evangelho, que está brincando com o Evangelho, que não tem levado a sério, que não tem desenvolvido a fé. Pai, perdoa-nos pelas vezes que falhamos, pelas vezes que deixamos de confiar de que o Senhor é capaz de sustentar a nossa vida e que absolutamente nada vai faltar para o teu povo, porque tu és fiel e nós somos tuas ovelhas e o Senhor é o nosso pastor, Pai. Tu és o nosso pastor, aquele que cuida das nossas vidas. Continue cuidando de nós. Nós precisamos muito do Senhor. Por favor, continue cuidando da tua igreja, do teu povo espalhado na face da terra. É a nossa oração. Com perdão, com gratidão, em nome de Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe. Obrigado pela sua audiência, você que ficou conosco até agora. Você pode se inscrever no canal, no nosso YouTube, da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, acionar o sininho para que você possa receber os seus vídeos, obviamente assim que nós gravarmos. E vamos continuar gravando outros para chegar no seu coração uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo para as nossas vidas. Um domingo abençoado para você. Um mês de maio de bênçãos para a sua casa, para a sua família, no nome do Senhor Jesus Cristo. Uma semana abençoada e abençoadora para você, hoje e para todo sempre. Que a graça do Senhor Deus, o Pai, as ternas consolações, o poder do Espírito Santo de Deus, repouse sobre sua vida, meu irmão, minha irmã, enchendo o seu coração de fé, enchendo o seu coração de esperança, enchendo o seu coração cada dia mais na presença do Senhor. Que a bênção de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, seja com você, hoje, para sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Até domingo, no nome do Senhor Jesus Cristo, com mais uma palavra aqui neste canal. Deus te abençoe. Amém.